o Senhor possa ser adorado da maneira que o Senhor merece. Que o pecador suma e que o Deus Todo-Poderoso apareça diante de nós através da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, os irmãos vão lembrar, este capítulo ele foi estudado recentemente na escola sabatina. Colossenses capítulo 3, ele foi, todos que têm a lição da escola sabatina, estudou esse capítulo. Então, o que eu vou falar aqui nesta manhã é algo que você ouviu há pouco tempo. Porque no último trimestre que foi estudado, Filipenses, foi estudado Colossenses, nós vimos, já na parte final do trimestre, nós vimos este capítulo, teve uma lição que foi estudado esse capítulo. Então eu e você vamos tirar algumas coisas novamente sobre Colossenses capítulo 3. Então aquele que já encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espere. Pronto, estamos todos esperando. Jovens aí, adolescentes. Gabriel. É lá. Gabriel é antes da Apocalipse. Depois de Gênesis. Está com vocês, viu? Colossenses capítulo 3. Oi? Dica é boa, né? Está na Bíblia outra dica. Colossenses capítulo 3. Amém, Gabriel? Vamos, ajuda aí, Maria José, esse jovem, por favor. Chico estava longe, meu jovem. Não, você está em Marcos, você vai para lá. Vai assim, depois de João, em Corina, olha, está bem pertinho, está vizinho. Opa, para cá. Capítulo 3. Amém, Gabriel? Capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas de onde? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, aonde? Em glória. Em glória. Colossenses, Paulo, ele escreveu esta carta aos Colossos, né? No período que ele estava preso, ali mais ou menos no ano 62, depois de Cristo. E Paulo ele escreveu esta carta porque Deus inspirou, né? Claro. Deus inspirou a Paulo a escrever essa carta porque ele via a necessidade dos crentes. E ele escreveu para os crentes que estavam realmente vivendo uma vida, podemos dizer, solta. Um grupo de crentes que estavam realmente com paixões, que estavam com saudades de algumas coisas. É claro que tinha os fiéis no meio deles, mas tinha aqueles que eram um pouco rebeldes, que sentiam faltas das coisas que tinham passado. Parece a gente hoje, né? Na igreja existem os fiéis, mas também existem aquelas pessoas que sentem falta das coisas do passado. Sentem falta das festas, sentem falta dos namoros, sentem falta de algumas paixões. E aí chega Paulo, através de Deus, e diz: vocês devem pensar em uma coisa que está lá no alto, nas coisas lá do alto. Por quê? Porque vocês já morreram. Mas a morte que Paulo está dizendo não é física. Paulo está dizendo que vocês morreram para o pecado e vocês devem ressuscitar para o reino de Deus. Vocês devem ressuscitar para o caminho de Cristo. Então Paulo ele escreveu isso aqui para nós. Não é só para aquele povo. Paulo escreveu para mim, para vocês, dizendo a mim, a vocês, vocês que estão hoje na igreja do Eliseu, ou neste sábado, vocês devem pensar nas coisas lá do alto. Porque tudo que está aqui na terra vai passar. Tudo que nós vemos de bonitinho, de bacana, olha aqui, essa igreja está bonita, está bacana,
clima assim está bem agradável, né, Maria José? Chega, eu estou vendo Maria José ali toda, né? Um negócio tudo agradável, tem prédios aí afora, muito bonitos, aquele negócio todo, mas tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas Deus, Ele quer que eu e você viva eternamente. Deus, Ele quer que você pense nas coisas lá do alto. Irmãos, quando Paulo ele disse pensar nas coisas lá do alto, não é que a gente vai passar 24 anos, 24 horas só lendo a Bíblia, 24 horas só estudando a Bíblia, 24 horas só orando. Era muito bom se pudéssemos fazer assim. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que tudo que a gente for fazer, mesmo assim, a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. Você vai tomar uma decisão, irmão, você tem que pensar no que Deus vai pensar sobre a sua decisão. Você tem que analisar se Cristo faria aquilo, se aquilo vai te levar para o céu, se aquilo vai te aproximar de Deus. Toda decisão que eu e você vamos tomar, para onde nós vamos, nós temos que botar em nossa mente: será que isso vai me aproximar de Jesus? Será que essas coisas, será que com quem eu ando? Porque tem um ditado que diz: com quem tu anda, né? Que eu digo quem tu és. Será que com quem eu ando, será que esse grupo de amigos vai me aproximar de Cristo? Ou vai me afastar de Deus? Então, tudo que eu e você vamos fazer, Paulo diz: pense nas coisas lá do alto, porque vocês já morreram para as coisas aqui dessa terra. Vocês são um grupo de crentes que vocês têm que abandonar algumas coisas aqui dessa terra. E Paulo ele mostra uma lista. Versículo 5 diz o seguinte: portanto, façam o quê? Qual é a palavra que tem aí? Façam Os desejos. morrer. Portanto, façam morrer. Morrer tudo o que pertence à natureza. Qual natureza? Humana ou terrestre. Então Paulo está dizendo: portanto, vocês devem fazer. Quando eu digo vocês, estou incluindo o meio, viu? Paulo está dizendo: vocês aí crentes, vocês devem fazer essa natureza terrena morrer. Porque o que é que tem nessa natureza? Aí ele bota uma lista: imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria, em outras traduções e outras coisas, viu? Por causa dessas coisas, dessa lista aí que Paulo falou, é que vem a ira de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência. Então Paulo está dizendo: olha, vocês crentes, vocês devem fazer a natureza terrena, que vocês nasceram com ela. Vocês têm que fazer esta natureza fazer o quê? Morrer. Porque essa natureza, ela só tem coisas ruins. Aí ele mostrou a lista: paixões, imoralidades. Ele mostrou uma lista grande, ele ainda vai mostrar outra na frente. E ele diz que por causa disso, por causa desses filhos desobedientes, é que vem a ira de Deus. E quem são os filhos desobedientes? São aqueles que praticam e que querem viver praticando essas coisas que nós vimos aqui. Quando as pessoas decidem fazer ou praticar por livre e espontânea vontade, por querer essas coisas, eles se tornam rebeldes. Eles são rebeldes. Pecar é uma coisa, ser rebelde é outra. Quando eu e você vivemos uma vida pecaminosa, sabendo que não é para fazer, eu e você somos rebeldes. Porque pecador, nós vamos ser até Jesus voltar. Agora, não é obrigado eu e você sermos rebeldes. Nós vamos errar, mas não é obrigado eu e você vivermos errando o que tem nessa lista. E a Bíblia nos diz que por causa dessas coisas, desses pecados, dessas falhas, desses gostos, é que a ira de Deus veio sobre os filhos da desobediência. A pergunta é: quem vocês estão sendo filhos de quem? Nós somos filhos ou estamos sendo filhos da obediência ou filhos da desobediência? A quem nós estamos servindo? Quem nós estamos seguindo?
Irmãos, eu e você conhecemos e sabemos o que devemos fazer. O problema é que muitas vezes nós não queremos largar o pecado. Aí a gente peca, aí diz, eu pequei porque a carne é fraca. Mas o pecado ele não é vitamina. Você não vai se fortalecer pecando, você vai se fortalecer abandonando o pecado. E só tem uma maneira de você se afastar do erro, é quando você se aproxima deste livro. Ou este livro te aproxima do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Irmãos, quer dizer, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Vocês também, versículo 7, andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Aí vem outra lista: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Está naqueles que querem largar o pecado. Jesus está nesse grupo. Jesus está nesse grupo de pessoas. Jesus está agindo na vida dessas pessoas, porque elas estão querendo e estão permitindo Deus trabalhar na vida delas. Então nós vemos aqui uma pequena lista de pecados que Paulo ele falou, e ele disse: vocês devem desapegar desses pecados, vocês devem fazer a natureza terrestre morrer, vocês devem abandonar essas coisas, porque vocês já viveram assim no passado. Mas quando vocês vêm, quando vocês renascem para o reino de Deus, quando vocês renascem para Cristo, vocês devem praticar outras coisas. É isso que Paulo está dizendo, inspirado por Deus. Então, na escola sabatina aqui foi citado a questão que santidade, que às vezes a gente entra para a igreja e as pessoas dizem: você fazia tudo o que não prestava, mas agora só quer ser santo. E qual é o problema querer ser santo? Incomoda quem? Se Jesus ele pede para que você venha, que você tente viver uma santidade, é porque na nossa mente a santidade é como as pessoas, os humanos, a sociedade, quer dizer, humanos somos nós, a sociedade, ela faz como é um santo que se prostra de joelhos, quer dizer, que a gente se prostra de joelhos e adora aquele santo, mas não é isso que Jesus está dizendo. Santo na Bíblia significa uma pessoa separada. Então, quando eu e você se separamos das coisas do mundo, se separamos, não queremos mais lá, a gente também está buscando a santidade. E um dia nós alcançaremos com o poder de Deus. Então, irmão, se alguém dizer a você só quer ser santo, diga glória a Deus porque eu quero ser santo. Eu não quero ser o filho do capeta. Mas santo nós temos que buscar, temos que alcançar com a ajuda de Deus. Irmãos, esses primeiros versos que a gente viu, Paulo, ali no versículo 12, versículo 17, né? Ele está exortando os colossenses a matar a natureza terrestre, que é todos esses pecados que a gente viu nesses versos. Paulo está dizendo: olha, vocês devem morrer para essas coisas, vocês devem abandonar essas coisas. Irmãos, esses pecados que a gente viu aqui são bons. Ou eu estou mentindo aqui? O pecado é bom ou não? Vamos ser sinceros, o pecado ele é bom, porque se ele não fosse bom a gente não pecava. Agora as consequências são terríveis. E pecado não vai levar ninguém para o céu. O pecado ele é bom, mas Deus ele pede para que ele traz consequências ruins, horríveis.
E Deus pede, se eu digo bom, irmão, a olhos humanos, viu? Vamos, para depois, está dizendo que o pecado é bom. O pecado a olhos humanos, ele pode até ser bom, mas ele traz uma felicidade mentirosa e momentânea. E ele não leva ninguém para o céu. Então o final do pecado é coisa ruim. Ele leva, o pecado leva eu e você à morte, eu e você só morremos porque nós pecamos. O pecado leva eu e você à desobediência. O pecado leva eu e você à desunião. Porque se eu não gostar de uma pessoa e a qual pessoa não gostar de mim, é devido ao pecado, irmãos. Então é isso que Paulo está dizendo: abandonem essas coisas, abandonem esses pecados, essas coisas que um dia vocês gostaram, que um dia vocês acharam bom, que um dia vocês estavam lá aproveitando. Essas coisas, tudo não presta, tudo vai levar vocês para um buraco se vocês não abandonarem. Vocês devem se revestir da nova natureza. Aí ele começa a citar os versículos 12 em diante. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Quem aqui está precisando de paciência? Todos nós precisamos de paciência. De mansidão, todos nós. Todos nós. Aí isso aqui, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Ah, o menino fulano de tal fez isso comigo, eu não suporto a cara daquele menino. Mas a Bíblia diz: suportai-os uns aos outros, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. Vocês entenderam que quando a gente abandona o pecado, outras coisas aparecem em nossas vidas? Quando a gente abandona o pecado, essas coisas aqui aparecem, irmãos. É um fruto que aparece. A mansidão ela aparece, o domínio próprio ela aparece, o amor pelas pessoas aparece. Porque o pecado, foi como eu falei na semana sabatina, o pecado ele causa uma separação de nós para com Deus. E quando nós tiramos o pecado da nossa vida, aí Deus ele se une com a gente. E esses frutos ele aparecem na nossa vida. Amém. Por isso que devemos abandonar os erros. Por isso que devemos abandonar o pecado. Ah, mas eu gosto daquela festa, mas aquela festa não vai levar você a lugar nenhum. Ela vai dar uma felicidade ali naquele dia momentâneo, no outro dia você está com a dor de cabeça, tem que orar, liso, devendo, às vezes arrumou uma briga. Aí essa felicidade está onde, irmãos? Exatamente. Irmãos, dá para entender o que Paulo está dizendo através dessa carta? Paulo, Deus, ele inspirou a Paulo a falar aquele povo e falar a gente que eu e você devemos pensar nas coisas lá do alto, porque quando eu e você pensamos nas coisas lá do alto, eu e você abandonamos os pecados. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês pensarem nas coisas de Deus, vocês não vão ter tempo para pensar no pecado, não. Irmãos, tem um ditado que diz assim, mente vazia é oficina do diabo. Eu quero mudar? E outro, foi Cristo que disse assim: a boca fala, está cheio de coração. Se seu coração não estiver cheio de pecado, você vai falar e agir como qualquer outra pessoa que está aí fora. Agora, se você tiver com o seu coração, sua mente preenchida das coisas de Deus, essas coisas que nós vimos após a natureza transformada, isso vai aparecer na sua vida. Você vai saber tratar as pessoas, você vai saber amar as pessoas, você vai saber você vai querer salvar as pessoas. Você não vai querer ser só um crente de chegar aqui, se sentar e ir para casa dormir. Você vai querer ser um crente quando chegar em casa, estudar para pregar as pessoas aí afora, porque você ama as pessoas, porque você quer ver as pessoas no céu, porque você quer ver sua família no céu.
Então, irmãos, Paulo ele nos chama para que a gente possa realmente viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida transformada pelo poder de Deus. Amém. Versículo 14 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja um árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. Sejam agradecidos, porque vocês foram chamados para fazer parte de um corpo, e esse corpo tem uma cabeça, que a cabeça é Cristo. Vocês foram chamados para fazer parte de um povo que é uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. É esse povo que olha para a Bíblia e diz: Senhor, eu vou ser fiel, não importa o que aconteça. Irmãos, eu e você devemos ser agradecidos porque Jesus morreu na cruz por nós. Eu e você devemos ser agradecidos porque Deus tirou a gente da lama, que se chama pecado. Deus tirou a gente lá de fora, trouxe para cá, para que a gente realmente possa viver uma vida separada, uma vida santa, uma vida unida com Cristo Jesus. E a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite ricamente em você. O que é uma pessoa rica? Tem tudo. Tem posses, tem carros, tem tudo, né? Muito dinheiro. Mas aqui ele está dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Significa que a palavra de Deus vai ter muita palavra de Deus na nossa vida. Que a Bíblia ela vai reinar na nossa vida. Que a palavra de Deus realmente ela vai direcionar os nossos passos. E Paulo ele continua dizendo: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Tudo que eu e você formos fazer tem que ser para honrar e glorificar a Deus. Qualquer decisão que nós vamos tomar tem que honrar e glorificar a Deus. Para onde nós vamos, tem que exaltar a Cristo. Quando eu e você pensamos nas coisas lá do alto, ela eleva Jesus. Tem uma meditação, eu esqueci já até o nome da meditação, mas a irmã White, ela diz um verso que me chama a atenção, ela disse: vosso maior perigo será o de não veres a necessidade de contemplar o caráter de Cristo como um definido propósito de imitar a sua vida e moldar o vosso caráter com o caráter dele. Sabe qual é o maior perigo? É de nós não estar contemplando a Cristo. Sabe qual é o maior perigo? É da gente estar longe de Jesus. Esse é o perigo que eu e você corremos todos os dias. Exatamente. Jesus veio para aquele povo ali, andou no meio daquele povo, e muitos não creram em Jesus. Irmãos, Deus quer fazer uma mudança tão grande na nossa vida, que realmente nós seremos outra criatura. Antigamente eu dizia assim, uma vez a pessoa perguntou: o que é que você quer levar para o céu? Uma igreja da gente, a pessoa perguntou assim no culto, daí eu levantei a mão e disse: quero levar o meu caráter. Mas eu aprendi com a Angelina lá na UER, uma vez, uma programação que teve, que ela postou lá um negócio lá, isso nunca saiu da minha cabeça. Nem isso a gente vai levar. Porque o caráter que vai é o transformado por Deus. O nosso caráter é nós somos mau caráter. Nós não prestamos para nada. Mas Cristo transforma o nosso caráter, transforma a nossa natureza, e aí é o que nós levamos para o céu. Não é nosso, irmãos. Nós não temos nada de bom. A nossa tendência é fazer isso que Paulo falou nos primeiros versos. É paixões mundanas,
é gostos mundanos, é imoralidades. Isso que o ser humano quer, isso que o ser humano gosta. Mas quando Cristo muda a nossa natureza, aí a gente vai gostar e contemplar das coisas lá do alto. Amém. Porque é isso que Deus deseja. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e se alguém está em quem? Em Cristo. Ela é o quê? Nova criatura. Uma nova criatura. Por quê? As coisas velhas já passaram. E eles? Que se fizeram novas. Então, para você ser uma nova criatura, só tem uma maneira: estar em Cristo Jesus. É verdade. Só quem muda o ser humano é Jesus. Minha esposa não muda eu, nem eu muito menos mudo ela. Quem me muda e quem muda ela é Jesus. Quem transforma você é Cristo. Quem vai transformar as pessoas que estão lá fora é Cristo. Eu e você não temos poder para mudar. Nós não temos poder nem para mudar nós, quanto mais os outros. Mas Cristo, Ele tem poder para transformar todos nós. Eu creio. Oi? Quem falou? É 2 Coríntios 5,17. Esse verso aí. Que diz que se nós estivermos em Cristo, nós seremos uma nova criatura. E eu vou finalizar com um verso que me chamou bastante atenção. Filipenses capítulo 13. Filipenses capítulo 3, esse vai ser o último verso que a gente vai ler aqui nesta manhã. Filipenses capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe quem foi que disse isso aí? Que prossegue para o alvo? Foi quem, irmão? Ele mesmo. Irmão, a gente não pode parar. Eu e você devemos ter um alvo. E o nosso principal alvo tem que ser o céu. Porque lá nós encontraremos Cristo Jesus. Porque lá nós encontraremos a eternidade. E você precisa ter um alvo. As pessoas aqui nessa terra só conseguem alguma coisa se ela tiver um alvo. Se ela quiser uma casa, ela tem que batalhar por aquela casa. Ela vai mirar aquela casa. Se ela quiser um carro, ela vai mirar aquilo. Porque ela vai fazer de tudo para conseguir aquilo. Porque o alvo dela é um carro, é uma casa. Mas eu e você, o nosso alvo tem que ser estar ao lado de Jesus eternamente. O nosso principal alvo tem que ser chegar ao céu. É isso que eu e você devemos fazer. Porque Filipenses também diz que Deus ele vai terminar uma obra que Ele já começou. Filipenses está escrito isso aí. Que Cristo vai começar uma obra, irmão. Vai terminar uma obra que Ele já começou a fazer na sua vida, na vida da sua família. Amém. Deus, Ele é o versículo, capítulo 1, versículo 6. Que diz... Estou plenamente certo. Isso. Amém. Deus, Ele tem uma obra a terminar. E esta obra é aqui. E Ele já começou. Ele já começou. Se nós estamos aqui é porque essa obra já começou. Amém. Essa obra tem uma data para finalizar, que é quando Jesus voltar. Essa obra ela vai terminar. Quando Jesus aparecer nas nuvens, ela finalizará. Só que até lá é um processo. Todos os dias eu e você temos que morrer para o nosso eu e nascer para Cristo Jesus. Nós vamos passar por lutas, por problemas, por dificuldade, por tentações. Mas nós temos um Deus que consegue vencer isso tudo. Nós temos um Deus que consegue nos dar força para superar todas essas coisas. Mas como eu falei no começo, nós temos que querer. Porque Jesus ele diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Ele não entra sem ser permitido. Ele não vai entrar à força. Ele não vai arrombar essa porta. E quem bate está dentro ou está fora? Está fora. E esse verso, irmãos, é para mim e para você. Esse verso está escrito na carta que é aqui igreja
Porque através da Bíblia e da oração é que vai causar mudança em nossas vidas. Eu e você podemos ir para 1001 pregação, para 1001 culto, para 1001 pequeno grupo, mas se eu e você tiver o costume de orar e buscar a palavra de Deus, o estudo de Deus em nossos lares, a gente vai ficar fraco, desmotivado e um dia vamos sair da igreja. Mas com o poder de Deus e com a busca diária pelo Espírito Santo, nós conseguiremos chegar no alvo. O alvo é Cristo Jesus. O alvo é o céu. Que Jesus possa realmente trabalhar na sua vida. Que Jesus possa terminar essa obra em nossa vida. Porque é isso que Ele quer. Jesus, quando voltar, Ele quer encontrar um povo. Um povo que resolveu ser fiel a Ele. Tem uma passagem que diz: por acaso, quando vier o Filho do Homem encontrar a fé na terra, encontrará nos seus filhos. Encontrará naquele povo que disse: Senhor, eu quero ir. Mas, irmão, não é dizer só que eu. É realmente querer e atitude de cruz. É testemunhar o nome de Deus. Eu não sei quantos de vocês aqui leram a lição do pôr do sol ontem, onde falou de testemunhos transformados. Se eu não me engano, o título era esse, mas fala sobre testemunho. E lá teve uma parte que me chamou muita atenção, onde disse: eu e você temos tempo para testemunhar de Deus em todos os lugares. E às vezes uma conversa de apenas 3 minutos, eu e você podemos testemunhar para as pessoas quem Cristo é em nossa vida. Então jamais diga que você não tem a oportunidade de testemunhar de Deus, porque você tem, porque eu tenho. Todos os dias nós encontramos pessoas, conversamos com pessoas. O problema é, conversamos mais coisas que não devemos do que coisas que devemos. E às vezes a gente não fala nem de Jesus. Às vezes não tem gente que você chega num lugar, as pessoas não sabem nem que você é crente. Então que cristianismo é esse que nós estamos testemunhando? As pessoas estão vendo em nós uma natureza transformada por Deus ou estão vendo a mesma natureza de quando a gente se batizou? Está dizendo a mão desses dias que essa semana completou-se 14 anos que eu entrei na igreja. 14 anos é um caminho de tempo, né? Já sou adolescente. 14 anos na igreja. Aí eu fico perguntando: Senhor, será que nesses 14 anos eu já posso dizer que eu mudei? Será que as pessoas que estão lá fora veem o Eduardo como o Eduardo da igreja? Porque, irmão, ser crente aqui dentro da igreja todo mundo é. Pensa um lugar fácil de você ser crente aqui dentro da igreja. De você ser cristão é aqui dentro da igreja. Você vem no sábado, a gente dá o ofereçado, vem todo mundo arrumadinho, a gente louva, a gente fala de Deus. É fácil ser crente aqui dentro. Quero ver lá fora, quando você está longe dos crentes, como Daniel, que foi para a Babilônia com seus amigos, tinha tudo para pecar, mas resolveu firmemente ser obediente a Deus. Então eu e você também devemos ser firmemente, ser obedientes a Deus. Sabe o que Deus espera de nós? É uma natureza mudada por Ele. Então, irmãos, testemunho de Jesus. Testemunho que Deus fez na sua vida. Abra o coração para as pessoas e diga: Jesus fez isso na minha vida, Jesus me mudou. Não vai para as pessoas dizer: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso. Diga o que Cristo fez na sua vida, que aí as pessoas vão ver que é bom. Ou você está vindo sábado para a igreja de manhã, as pessoas estão vendo você vindo sábado para a igreja. Então aquilo desperta a curiosidade das pessoas. Mas aquela família vai todo sábado para a igreja, então isso é bom. Podia estar trabalhando, mas estão na igreja porque é bom. Porque nós estamos ao lado de Cristo aqui todos os dias. Porque Cristo Ele nos traz para cá. O Espírito Santo está nos guiando para cá. E nós temos que, estando aqui, ter um alvo. Esse alvo é Jesus. Agora, não é fácil abandonar a velha natureza. Porque nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Então, irmão, como é o nome do irmão? Cleiton. Então, irmão Cleiton, eu tenho certeza absoluta que você vai ver muitos irmãos aqui errando em algum momento.
Talvez até eu, em algum momento, você me veja talvez falando alguma coisa dessa, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Mas na hora que você vê a gente errando, o seu papel é orar pelos irmãos para que aquele Deus ele continue transformando a vida daquela pessoa. E orientar. Eu digo assim porque às vezes as pessoas veem um crente falhando, as pessoas dizem, aí, o crente, eu vou para uma igreja desse jeito, o crente só vive errando. Se for para exatamente, se for para viver desse jeito, eu não vou. E nós vamos errar. Nós somos falhos. Nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Mas um dia ela sairá para a glória de Deus. Jesus voltará para nos buscar. E o que nós vamos viver eternamente ao lado desse Jesus. Onde não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor. Sabe, jovem, você já foi no hospital tomar injeção, já? Tenho certeza. Dói, não dói? Nem rim? Um dia isso vai acabar. Jesus vai transformar a sua vida e a vida da sua família. Quando Ele voltar, nós seremos transformados e vamos ter uma natureza que nunca mais se virá dor. Nunca mais iremos chorar. E para honra e glória dele, nunca mais vamos ver ninguém morrendo. É para lá que nós queremos ir. É para lá que eu quero ir. E eu tenho certeza que é para lá que Cristo nos levará. Porque Cristo terminará esta obra. Cristo terminará, vai findar, vai acabar um dia o pecado. E para honra e glória de Deus, o pecado não se levantará uma segunda vez. Vamos viver eternamente ao lado de Jesus, felizes. Mas o céu, irmãos, não vai começar lá, o céu tem que começar aqui. Você tem que começar a mudança aqui. Então, se você tem um desejo de dizer, Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha natureza. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que o Senhor me renove. Fique de pé. Eu quero orar por você. Oremos. Santo, Santo Deus, grandioso Pai. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor deixou na Tua palavra, como a irmã Elaine falou aqui, que o Senhor iria, mas um dia voltaria. Que a gente não ficasse preocupados, agoniados, que na casa do nosso Pai há muitas moradas. Amém. E um dia iremos para lá. Amém. Não pelos nossos méritos, mas iremos unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Santo Deus, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, para que a cada dia o velho homem morra e o novo homem ressuscite, que o novo homem viva e que o novo homem possa realmente testemunhar do que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Amém. Fica conosco, Senhor. Nos dá um restante de sábado em sua companhia. E que logo mais à tarde, aonde nós estivermos, que a gente possa juntos testemunhar do seu amor para as pessoas que estão precisando. Fica conosco, em nome de Jesus.